Olá, meus irmãos e amigos. Estamos felizes porque Deus tem nos abençoado grandemente. Amém? Eu quero vos saudar nesse momento com a paz do Senhor Jesus. Que Deus possa nos alcançar através da sua misericórdia. E nessa tarde de domingo, dia 11 de junho, possamos cada dia mais nos revestir da graça de Deus. Temos uma palavra que Deus nos revelou nessa tarde de domingo, dia 11 de junho, que se encontra registrada em São Mateus, ou seja, em Mateus capítulo 24, versículo 27. Diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, será também a vinda do Filho do Homem. Meus irmãos, o Senhor Jesus, Ele disse aqui nessa palavra que a vinda do Filho do Homem irá acontecer de uma maneira muito rápida. Afinal, quanto tempo demora um relâmpago? Quanto tempo demora um relâmpago de um lado para o outro? 1 segundo, 2 segundos? 1 segundo ou 2 segundos? Não dá para calcular. Mas imagino que seja 2 ou 3 segundos no máximo. Será assim também a vinda do Filho do Homem? Rápido, muito rápido. Deus já tem ano, mês, dia, hora, minutos marcado. Ou seja, o arrebatamento da igreja já está determinado antes da fundação do mundo. Meus irmãos, meus amados, o projeto de Deus foi este. Deus fez um projeto. E quando Deus arquitetou este projeto, Ele fez tudo. Vamos fazer aqui uma comparação. Quando um engenheiro, ele chega em um terreno, e ali ele olha, mede aquele terreno, e ele elabora uma planta de uma construção, de uma arquitetura que será feita naquele terreno. Ele faz tudo, faz a sua marquise, tudo prontinho. Ele sabe o que será feito ali. E naquela marquise, a obra já está pronta. Antes de começar, ele tem tudo ali. O que será construído naquele local? Quanto irá gastar de material? Tudo. Tem tudo no seu projeto. E o projeto está pronto ali na mão do arquiteto ali, ele passa para o engenheiro vai dar início àquela construção, àquela obra, até chegar no seu final, no acabamento final e tudo. Supomos que seja um edifício. Quando o edifício estiver pronto, o arquiteto vai chegar e vai olhar e falar: saiu exatamente da forma que eu projetei. Está certinho. Olha a marquise, observa a marquise e observa aquele edifício, aquela construção que foi feita, elaborada pelos engenheiros. Assim foi Deus. Só que Deus não depende de nada, Ele faz de ninguém. Apenas Pai, Filho e Espírito Santo elaboraram esse projeto, que é o projeto da humanidade. Deus separou água da terra. Deus fez luminares, tudo projeto de Deus. Estrelas, tudo. E segundo a sua palavra, tudo foi feito. Tudo.
nasceram árvores, animais, répteis, peixes. Depois Deus fez o homem do pó da terra, soprou o espírito de vida naquele barro. Aquele barro se tornou um homem, e aquele homem teve vida. Só que não foi assim simplesmente. Aquele boneco, depois que aquele boneco tornou-se um homem, como nós somos hoje, com DNA, com células, sangue, digitais, cérebro. O cérebro comanda todo o corpo humano, visão, audição, tato, paladar. Tudo. Se você tiver um dedo machucado, você sente a dor, porque o cérebro está em contato com todo o corpo. O nosso cérebro, ele comanda todo o esqueleto, todo o corpo humano, tudo. A máquina do homem é o cérebro. E, logicamente, o coração para bombear o sangue. E o sangue fazer com que circula a vida em todo o corpo. O sangue é a vida. Então, meus amados, Deus fez todo aquele projeto. Aí Deus colocou o homem no jardim do Éden e disse: olha, de todas as árvores, você pode comer o fruto dessas árvores. A ciência do bem e do mal, não coma. Deus advertiu o homem: não coma, porque o dia que você comer, você vai morrer. Mas Deus sabia que o homem ia comer. Deus não sabe? Claro que sabe. Meus amados, Deus sabe de tudo. Ele sabia que em si o homem não ia comer diretamente, mas através da mulher, sua companheira. A mulher não foi feita do pó da terra. A mulher foi tirada da costela de Adão. Ou seja, ela é proveniente da costela de Adão. Então, Deus não soprou no nariz da mulher para ela ter vida. Ela já veio, a costela já veio com vida. A costela foi tirada do corpo de Adão, aquela costela já veio com vida. E ali, Deus formou de uma costela uma companheira para Adão, linda, bonita, bela, inteligente, mas frágil. Ela era muito frágil. Adão, a Bíblia não fala, mas por muitas vezes, Adão ele foi tentado pela serpente para comer daquela fruta proibida. A Bíblia não fala, mas eu creio que ela tentou várias vezes Adão, e Adão disse: não vou comer. Aí quando Deus fez Eva, a Bíblia também não fala, mas eu creio que por alguns instantes eles se separaram, e foi o momento que a serpente conseguiu convencer Eva a comer aquele fruto. E ela disse: olha, Deus disse para nós não comermos, porque Adão já tinha dito para ela: olha, aquela árvore ali, aqueles frutos nós não podemos comer. Mas vamos desviar dela. A Eva ficou curiosa. Eva ficou curiosa. Por que nós não podemos comer? É porque o dia que nós comer, nós vamos morrer. Aí a serpente chegou e: você não vai comer daquela árvore? Não vou comer não, porque Deus falou para nós não comer. O dia que nós comer, nós vamos morrer. A serpente falou assim: não! A mentira ultimamente está sobrepondo a verdade, não é mesmo? A mentira, ela está prevalecendo sobre a verdade. Sempre foi assim, não é mesmo? Deus ficou como um mentiroso. Deus disse: o dia que comer, vocês vão morrer. E a serpente falou: não vai morrer não. E a Eva foi e comeu.
E levou para Adão, ele comeu também. E não morreram. Só que Deus estava falando de uma morte espiritual, não uma morte física. E a serpente estava tratando-se da morte física. Só que a serpente sabia que aquela morte seria uma morte espiritual, mas ela não revelou para Eva. Eva, Deus disse que vocês vão morrer espiritualmente. Ela não falou, ela falou, vocês não vão morrer. Certo? Está acontecendo ultimamente. Mentiras e mentiras. E o povo acredita na mentira. E a Eva acreditou na serpente. Não morreu fisicamente, mas morreu espiritualmente. O homem se distanciou de Deus. Mas, Valdemar, aonde é que entra o arrebatamento? Calma. Aí Deus teve um plano para toda a humanidade. Estava caída, a humanidade estava caída. Deus, passando por todo 4.000 anos depois, Deus teve o projeto de enviar o seu filho para morrer pelo homem, para perdoar os pecados da humanidade, para que o homem não fosse para o inferno. Jesus veio, fez a obra maravilhosa, trouxe o evangelho para a humanidade. E Jesus, durante o seu ministério aqui na terra, ele operando milagres, através dele, Deus mostrando o seu grande poder e misericórdia. O Senhor Jesus, ele disse várias vezes: as obras que eu faço não sou eu que eu faço, mas meu Pai que está em mim. Ele que opera os milagres. E Deus tinha um projeto muito grande com a humanidade, de resgatar aquele homem que lá no Éden estava predestinado ao inferno. Jesus veio para trazer um escape. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Morto espiritualmente. Porque o homem, quando ele comeu o fruto, ele pecou espiritualmente. Mas depois que o homem vem para a presença de Deus, Hebreus 10, 26, se o homem cometer pecado voluntário, não resta mais sacrifícios pelo pecado, porque ele já tem conhecimento do bem e do mal, já tem conhecimento, já veio para a presença de Deus. Então se ele não pode roubar, matar, adulterar, ele não pode fazer aquilo. Adão, ele era inocente, ele apenas recebeu um recado de Deus: não coma dessa fruta. Mas ele não tinha pleno conhecimento. Através de Jesus Cristo, todo homem que vem para a presença de Deus, ele começa a receber instruções pelo Espírito Santo, o que deve e o que não deve fazer. Aí Jesus, ele estava preparando um povo, deixou o evangelho, a semente do evangelho, terminou a sua obra missionária, deixou para nós o exemplo de humildade, de obediência, de temor. E ele disse que assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, será a vinda do Filho do Homem. Porque lá no capítulo 14 de João, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: eu vou preparar-vos lugar. E quando eu preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. E aqui no capítulo 24 de Mateus,
e versículo 36, diz o seguinte: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Meu Pai. E como foi no dia de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. O que aconteceu, meus amados, no dia de Noé? O que aconteceu? Noé pregava que o mundo seria destruído com água. O povo não dava crédito. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. E Noé construindo a arca. Segundo a Bíblia aqui, mais ou menos 100 anos, Noé trabalhou na construção da arca. Durante esse tempo todo, quantas milhares de pessoas passaram perto da arca? A Bíblia não fala também? Eu creio aqui que muitas pessoas perguntaram: Noé, o que você está fazendo? Uma arca. Para quê? É que Deus vai destruir o mundo com água. Água? É. Na Bíblia não está escrito, meus amados, mas o que Noé passou durante esse tempo todo, o pessoal zombando dele, algazarra. Eu creio que as pessoas encontravam com a outra. Você está vendo aquele velhinho lá? Diz que o mundo vai se acabar em água. Diz que vai vir um dilúvio, vai encher o mundo de água. Os outros falam: mas tanta água assim para encher, tem que ser muita água, né? Aí era assim, Noé era tido como um louco. Se fosse no dia de hoje, iriam mandar ele procurar um psiquiatra. Você não está muito certo. Você falou com Deus, Deus mandou construir uma arca, diz que vai destruir o mundo com água. O que Noé escutou daquela população daquela época? Não foi fácil. Mas Noé foi obediente, construiu a arca, terminou, entrou dentro da arca, se passaram 7 dias. 7 dias, ele dentro da arca. E o pessoal do lado de fora, tirando sarro. Ô Noé! Noé! Já fazem 7 dias. Já fazem 7 dias. Aqui Gênesis, meus amados. Gênesis capítulo 7, versículo 4. Porque passado ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. E desfarei de sobre a face da terra toda a substância que eu fiz. Versículo 5 diz assim: e fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. Tudo que o Senhor lhe ordenara. E no versículo 11: no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, ao 17 dia do mês, daquele mesmo dia, se romperam as fontes do grande abismo, e a janela dos céus se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. O que Deus falou se cumpriu, ou seja, aconteceu. O nosso Deus, ele fala, acontece. O arrebatamento da igreja, tem pastores que pregam que Jesus não vai voltar mais. Tem alguém que está dizendo que Jesus já voltou. Já voltou há 2.000 anos atrás. Mas como? Como que Jesus voltou? Como? Depois do arrebatamento vai ter o milênio. Cadê o milênio? 7 anos de grande tribulação. Cadê as 7 anos de grande tribulação? Após o arrebatamento teremos 7 anos de grande tribulação. Teremos 2 testemunhas que irá pregar lá em Israel. Nós teremos tantas coisas que irão acontecer. E tem alguém que diz assim: esse negócio de relâmpago, isso aí, o pessoal não está entendendo.
Porque lá em Atos capítulo 1, versículo 10, versículo 11, Atos 1, 10 e 11, diz assim: estando com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram, varões galileus, porque está olhando para o céu, esse Jesus que dentre vós foi recebido lá em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Tem pastores que pegam esse texto aqui e fala que Jesus vai vir somente para os varões galileus. Não tinha como ter ali brasileiro. Naquela época não tinha o Brasil ainda. Não tinha como ter lá japonês, não tinha o Japão. Quem estava olhando Jesus subir eram os varões galileus. Então o recado foi para eles que estavam olhando para o alto. Não quer dizer que Jesus ia voltar para os varões galileus. Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja em todo o globo terrestre. Só que aqui, naquela época, muitas nações não existiam ainda. Como é que poderia ter lá argentino, chileno, brasileiro lá para ver Jesus subir? Quem estava ali eram os galileus, varões galileus. Esse mesmo Jesus que se está vendo subir, um dia voltará. Aí vamos para Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Diz assim: eis que ele vem com nuvens. Eis que ele vem com nuvens, e todo olho o verá. Aí vem alguém falando, não, Jesus não vai vir como relâmpago. Todo olho vai ver. Ele vai vir nas nuvens, devagarzinho, todo olho verá. Meus amados, esta volta de Jesus, no primeiro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, essa volta de Jesus, meus irmãos, é quando Jesus vir para libertar Israel no vale do Armagedon, quando as nações cercarem Israel. São Mateus capítulo 24 e verso 28. São Mateus 24 e 28 diz assim: onde estiver o cadáver, estarão as águias. O cadáver, estarão as águias. Jesus referiu que as águias estão sempre em volta do cadáver. As águias são as nações que estarão cercando Israel. Israel é como um cadáver. Vai ter que Jesus vir para que aquele cadáver novamente volte a crer, a viver diante de Deus. Israel está lá, não creu em Jesus Cristo, não estão crendo ainda. Para o judeu, Jesus é apenas um profeta que passou pela terra. O Messias ainda irá vir para eles. Esse Messias de Apocalipse 1, verso 7, que diz que todo olho verá. Mas por que todo olho? Porque terão milhares de televisões, câmeras filmando para o espaço. E Jesus vai vir devagarzinho. Varões galileus, da mesma forma que ele está subindo, ele vai descer devagarzinho. Para Israel, para os judeus, para assentar-se no terceiro templo, ser reconhecido como Messias, o enviado de Deus. Antes ele irá derrotar todas as nações, o sangue de todos os soldados subirão na altura do freio dos cavalos. Animal daquela época, de guerra, daquela época, eram os cavalos. Se fosse hoje, da altura do tanque de guerra. Não terão cavalos, são tanques. Mas naquela época não tinha tanque, não tinha como fazer uma profecia de tanque de guerra. Da altura do freio dos cavalos. Ou seja, mais ou menos 1 metro, 1,5 metro de sangue. Será um mar de sangue que será derramado dos soldados que estão ao redor de Israel para destruir
e Jesus libertará eles pelo vale do Armagedon, vale de Josafá. E ali, meus amados, Israel será liberto, salvo da destruição daquelas nações. Só que antes já aconteceu, isso aí na grande tribulação, antes já aconteceu o arrebatamento da igreja, antes, como relâmpago do Oriente até o Ocidente, a vinda do Filho do Homem, Jesus arrebatou a sua igreja. A igreja de Jesus não é os judeus. A igreja de Jesus são todos gentios da terra e alguns judeus que lá em Israel têm igreja evangélica, que crê que Jesus Cristo veio ao mundo, que é o Filho de Deus, e crê que Jesus morreu na cruz pelo homem. Existem judeus cristãos, mas a maioria dos judeus não crê em Jesus Cristo como Filho de Deus, e sim como um profeta. Meus amados, é um estudo muito extenso. Eu quero parar por aqui. Depois, em outra oportunidade, daremos seguimento a esse estudo. Mas é coisa maravilhosa. A igreja será arrebatada. É um piscar de olho. Como relâmpago, a igreja irá ser arrebatada. Será arrebatada. Está muito perto esse dia. Que possamos estar cada dia mais atentos. Mas cada dia mais cuidadoso, cauteloso, vigilante, porque está para acontecer. Irá acontecer em breve esse evento, o arrebatamento da igreja. Creiam ou não creiam? Tem muitos que não creem. Tem ministério, igrejas, pessoas que não creem, mas fazer o quê? O que Deus projetou antes da fundação do mundo, do grande arquiteto Deus, que isso é um projeto dele. Depois iremos para a glória, teremos 1000 anos na terra. Jesus irá reinar na terra 1000 anos. Depois o juízo final. A partir daí, teremos novos céus e nova terra. E Deus, na pessoa de Jesus Cristo, estará reinando para todo sempre, pelo século do século, de eternidade a eternidade. E nós que estivermos preparados no arrebatamento para subirmos com Ele, estaremos eternamente com o nosso Deus, em um corpo incorruptível, sem pecado, sem fraqueza, um corpo transformado, que não sente fome, que não sente sede, nem doença, nem cansaço, um corpo que não desgasta, certo? Uma criança com 2 anos de idade, ela tem um corpo de uma forma, com 10 de outro corpo, com 20 outro corpo, com 60 outro corpo, com 90 já não tem mais quase nem saúde mais. O ser humano vai se desgastando no passar dos anos, mas o corpo espiritual é o mesmo. 1000 anos, uma eternidade, 1 milhão de eternidade é o mesmo corpo, incorruptível, na presença do nosso Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém?